Agora sim a gente tem condição de inaugurar a nossa entrevista, que já é um hábito às quartas-feiras. E hoje, nosso convidado, ainda mais especial, ele é vice-presidente da Binance na América Latina. Nos honra com a sua presença. Estou me referindo a Guilherme Nazar. Bem-vindo, Guilherme. Bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Não, a gente que agradece pelo seu tempo, a gente sabe o quão concorrida é a sua agenda. E eu não poderia, logo de saída, deixar de agradecer pela parceria que estamos construindo entre Binance e TC News. Não há dúvida, a maior corretora de criptoativos do mundo tem agregado muito para o valor da nossa marca TC News, e os feedbacks que nós temos recebido do público indicam que há uma recepção muito positiva em torno do conteúdo que nós construímos com os porta-vozes de vocês e com esse debruçar que a gente tem construído sobre os criptoativos. É interessante te dizer, Guilherme, que no começo da história, ainda da TC Rádio, hoje TC News, quando nós falávamos de criptoativos, invariavelmente a audiência caía. Ela lateralizava ou caía, porque não havia um interesse tão amplo, tão irrestrito. Hoje, invariavelmente, a audiência retém ou aumenta, porque há uma curiosidade cada vez maior em termos de diversificação. Isso fala muito sobre a maturidade desses ativos, não? Com certeza. Bom, primeiro queria, em relação à parceria, a recíproca é verdadeira, então a gente também está muito feliz. Foram alguns meses de conversa, né, e obviamente faz parte, mas foram alguns meses que resultaram na parceria, a gente está muito feliz e que possamos continuar, né, cada vez mais juntos. E sobre o dado que você trouxe, né, que anteriormente a audiência caía e aí de tempos para cá começa a aumentar, isso é mais um dado, mais um sinal do aumento da adoção desta indústria, né? Então, cada vez mais a adoção dos criptoativos, seja no Brasil, porém também por ser um produto global, né, no mundo, só tem aumentado. No Brasil especificamente, né, nós temos a população brasileira é uma população muito aberta às novas tecnologias, né? Temos aí mais de um smartphone por pessoa, por habitante. Então, são sinais, é a fome com a vontade de comer. Então, isso tem ajudado a colocar o Brasil à frente dessa indústria. Não apenas isso, mas também todo o debate regulatório, né? São todas as coisas que contribuem para a legitimidade da indústria, para o aumento de adoção, para que cada vez mais essa tecnologia possa contribuir para a sociedade, para as pessoas. E eu achei interessante quando você citou que o Brasil, algumas pessoas podem ouvir isso e podem não entender num primeiro momento. Poxa, o Guilherme sugere que o Brasil está na vanguarda tecnológica. E quando a gente pensa em sistema financeiro, é verdade. O Pix, por exemplo, e eu sei que tem novidade em relação ao Pix e à Binance, a gente conta isso mais pra frente aqui na entrevista, o Pix é uma medida não só elogiada, como muitas vezes copiada. Até a China busca bater na porta do Brasil para entender os mecanismos de criação do Pix, tamanho feedback positivo que a população, que a sociedade tem emitido a respeito. Então, só para complementar. Eu queria começar a nossa conversa exatamente com o Bitcoin, que é o grande protagonista. Eu arrisco dizer que nós estamos num cenário muito interessante que consolida uma perspectiva meio de win-win. Em que sentido? O Bitcoin ele tem relevância amparada tanto na busca por proteção de capital, quanto na força da liquidez global. O que significa dizer que quando há apetite pelo risco, ele tende a subir. E quando há aversão ao risco, também? Você tem razão de que ambas as teses, né, ou ambas as vertentes colaboram para uma adoção e para um aumento de preço. Nesse momento, eu diria que a liquidez é o grande vetor, né? Então, existe aí algumas incertezas com a macroeconomia global, existem também incertezas com como se dará, né, como é que será o ambiente global com as tarifas americanas, como é que serão as negociações. Então, existe determinadas incertezas, porém, o que se vê é um aumento da liquidez global. E eu digo global porque, novamente, cripto é global. Mas, Gui, mas o Fed ainda não cortou os juros? Sim, é verdade, o Banco Central Americano ainda não cortou os juros, porém existem outros instrumentos que podem colaborar para uma expansão monetária e outras economias já passam a aumentar essa liquidez do seu próprio sistema. Então o que a gente vê é que a liquidez global tem aumentado e isso tem sim já colaborado para o aumento de preço do Bitcoin, que na semana passada bateu o all-time high aí próximo dos 111. Porém, num momento de retração econômica mundial, o Bitcoin, de alguns anos para cá, passa a ganhar essa narrativa de
proteção, passa a ganhar a narrativa de reserva de valor, muito pelo componente de ser visto como uma commodity, com uma oferta limitada, com uma oferta finita, né, descentralizada, e que isso possa vir a proteger o capital das pessoas. E de onde vem isso? Acho que vem isso um pouco também do fato de que de 2008 para cá, basicamente a maneira como os bancos centrais, como as principais economias do mundo têm colaborado para o seu crescimento é com a impressão de moeda. Isso tende a ser inflacionário, ou seja, isso tende a fazer com que a moeda fiat, né, as moedas de determinadas economias, passam a perder o seu valor, e o Bitcoin é visto como algo que não perde valor, pelo contrário, tende a só aumentar. Voltando, tendo uma retração, até pode ter um ajuste de preço. Claro, é normal. Natural. A saída de um ativo que ainda é visto às vezes como de risco. Porém, cada vez mais, se você dá um zoom out no gráfico do Bitcoin, é o higher lows e higher highs, né? Então assim, as baixas têm sido maiores do que as anteriores. Mais contidas. E as altas também acima das anteriores. Então eu acho que as duas vertentes têm um pouco de simbiose, elas contribuem para o aumento da adoção, elas contribuem para o aumento do preço. E honestamente, acho que a gente finca que veio para ficar, né, cada vez mais. Sim, a gente tem a mesma percepção, a mesma sensação e a mesma constatação, porque os volumes de negociação permitem amparar essa tese, e os próprios players que estão montando posições mais estruturais no Bitcoin também. Agora, tem uma dimensão que é filosófica, e ela me encanta muito para pensar o Bitcoin, porque o ouro, ele virou o grande ativo de proteção de capital na humanidade, também em função do fato de as pessoas acreditarem no ouro e enxergarem isso no ouro. Há uma dimensão da nobreza do metal, que aí é concreta, é tangível, é física, é química, mas há essa dimensão da imaginação sem a qual a conta não fecha. E o Bitcoin tinha esse desafio no seu início. Tanto é que a alta volatilidade passava por um número ainda reduzido de pessoas que enxergavam o valor intrínseco do Bitcoin. A sensação que nós temos é que a cada dia que passa, mais pessoas acreditam no Bitcoin. Da mesma maneira que um brasileiro, ao olhar para uma nota que está pintada de azul com um valor de R$100, acredita que aquilo vale R$100, e em função disso, celebramos um grande pacto em torno daquela moeda fiduciária. Você tem a mesma percepção? A imaginação das pessoas, a crença delas em torno do Bitcoin é algo que você, como especialista, só enxerga aumentando desde que começou a olhar para o Bitcoin? Sem dúvida alguma. Eu concordo em número, gênero e grau com essa tese. E acho que existe também um espaço, existe um tempo necessário para que as pessoas passem a entender uma tecnologia nova, uma tecnologia disruptiva. Então, estávamos todos antes acostumados com um mundo físico, né? Passou para o mundo digital, houve uma digitalização da economia, do sistema financeiro, e aí o Bitcoin, a tecnologia de blockchain, as outras criptomoedas levam para um outro patamar, que é o conceito de descentralização, o conceito de criptografia, né? O conceito de token. Então são conceitos novos. O blockchain também era um conceito novo, cada vez mais com educação, né? Com o aumento do debate, as pessoas vão entendendo e vão se familiarizando e se sentindo mais confortáveis para adotar. Perfeito. Nós temos agora 11h45 e existia o próprio então candidato Trump, hoje presidente, vocalizou isso durante a campanha. Existia a intenção dele em fazer dos Estados Unidos a capital mundial cripto. E a comunidade em torno dos criptoativos que acreditava muito nisso fica esperando eventuais vantagens regulatórias, possibilidades de maior liberdade econômica para que os criptoativos possam circular. Então, independente de ser Trump ou quem quer que seja, mas pensando em regulação, te parece que nós estamos num caminho de avanço? Aqui estou indo além dos Estados Unidos. Há uma maturidade institucional maior para se olhar para o Bitcoin e para os criptoativos, mas em especial o Bitcoin, como uma força meio incontornável, do tipo, não adianta a gente tentar tapar um buraco aqui, porque vai surgir outro ali. A questão é conviver com eles, não bloqueá-los. Com certeza. Então, hoje, cada vez mais, nós vemos novas regulações, né? Novos mercados sendo regulados. Nós vemos novos governos considerando, né, trazendo à tona projetos de lei para ter parte de suas reservas em criptomoedas, principalmente Bitcoin. Okay. E, quando a gente fala de Estados Unidos, a gente está falando do maior mercado de capitais do mundo, da maior economia do mundo. Então, nos anos anteriores, de fato,
tinha-se uma administração contrária ao Bitcoin, né? Contrária às criptomoedas, que não apenas contrário, mas como também foi uma gestão através do forceps, né? Através do enforcement. Isso existiu de fato. Na atual administração, mais amigável e deixando claro que eles têm a intenção não só de ser pró-cripto, mas de se tornarem o principal mercado, né? A capital mundial de cripto. Isso é muito positivo, sim, né? Sem dúvida alguma. Porém, o que é importante a gente garantir ou buscar? Que novas regulações que surjam, qual é o papel da regulação? Qual é a melhor regulação? Regulação vem de um debate democrático, dificilmente vai agregar gregos e troianos 100%. Porém, uma regulação que seja clara, uma regulação que busque proteger o investidor, sim, mas que traga regras claras para os agentes de mercado. Previsibilidade, né? E que não iniba a inovação. Uma regulação que conseguir alinhar esses principais parâmetros... Harmonizar tudo isso? É vencedora, né? Será positiva para adoção naquele mercado e muito provavelmente vai colocar aquele mercado, né, como próximo, como referência ou como uma das referências. E aí você traz os Estados Unidos, que está em busca disso e também tem um poder de compra, é o maior mercado de capitais, muito provavelmente essa é a direção que a gente está seguindo e é positivo para a indústria como um todo. Interessante. Você sabe que o Alex Martins, que é um dos contribuidores do TC, ele dividiu comigo uma manchete de agora há pouco, que fala do IOF e o impacto que o IOF está contratando a partir das taxas ou dos aumentos de alíquotas relacionados ao IOF na busca por criptoativos, porque eles ainda conseguem não ser tributados. Pelo menos o Brasil não fala disso ainda. E essa manchete aqui, ó, então só para complementar a nossa conversa, IOF impulsiona stablecoins. Brasil processa mais de 666 mil conversões de USDT via Pix apenas em 24 horas. Então é importante aqui, só para a gente complementar e enxergar a dinâmica dos criptoativos com esse ângulo da liberdade econômica, da busca por driblar, e aqui não é o verbo driblar no sentido de cometer alguma ilegalidade, infração, algo ilícito, longe disso, mas é no sentido de se proteger de algumas taxas e alíquotas contra as quais até um passado não tão distante era impossível se defender. Nós temos 11 horas com 49 minutos, eu também obviamente queria aproveitar a sua presença para a gente falar mais da Binance em específico, porque tem algumas inovações bem interessantes, inclusive... Eu ia até brincar assim, olha Guilherme, nós enviamos um paparazzi que te acompanhou, mas não vai dar para usar essas palavras porque você mesmo grava o vídeo e conta a história. Mas a nossa produção separou um material em que você traz detalhes e mostra a agilidade do uso do Pix da Binance ou da plataforma Pix através da Binance para fazer compras do dia a dia. Agora, lá na plataforma da Binance, você consegue, usando os seus criptoativos, pagar desde contas mais altas até o cafezinho da esquina, como a gente mostra nesse material aqui. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Gui Nazar, vice-presidente da Binance na América Latina. Como você já sabe, a gente acabou de integrar o Binance Pay, a nossa ferramenta de pagamentos, ao sistema Pix. Ou seja, agora você pode pagar em reais qualquer coisa usando suas criptos. Quer ver? Eu vou te provar. Eu tô indo agora tomar um café com uma grande amiga minha e eu vou fazer um Pix usando o Binance Pay. Mas ó, presta atenção, porque é tão rápido e simples que você pode nem perceber. Agora, não tem mais nenhum motivo para falar que cripto não tem utilidade. Você vai comprar o que você quiser, aonde você quiser e pode usar 100 criptomoedas só aqui na Binance. Eu te desafio. O que você vai comprar hoje usando suas criptos? Compra algo e nos marque na Binance Brasil para dar uma olhada. Ô gente, olha que legal, são 11h50. Por que eu achei campeã a ideia? Porque, como você mesmo antecipa no vídeo, uma das máximas de quem olha assim torcendo o nariz para criptoativos é: mas isso aí tem qual utilidade? Você consegue entrar numa esquina e comprar alguma coisa com criptoativo? Agora consegue. Fala um pouquinho dessa ideia. Olha, primeiro é um projeto que levou, né, desde a ideia original até o plano, como é que seria, garantir que
tínhamos um fluxo que fazia sentido, levou aí alguns meses. E quando a gente chega e lança e pode anunciar, é com muito orgulho que a gente anuncia, é uma integração sem precedentes. Do que se trata essa integração? Binance Pay é a nossa ferramenta nativa de pagamentos, né? Com o Pix, o nosso Pix, o Pix brasileiro, né? O método de pagamento queridinho dos brasileiros, é o de maior penetração hoje, né? 76% da população, 15 milhões de estabelecimentos comerciais que aceitam Pix. Então isso a gente está garantindo, a gente está abrindo um portão enorme para que as pessoas que investem em cripto, que possuem cripto, possam usá-las, né? E aí, de novo, usá-las para quê? Como você mesmo falou, para um café. Na verdade, eu recebi alguns feedbacks que o meu café foi bem caro. Então, só para dizer que eu fui tomar originalmente com uma grande amiga, porém, essa grande amiga levou toda a produção também. Então, eu paguei o café da produção. Cafés, tá? Foram muitos cafés. Mas então, pode pagar pelo café, pode pagar por um almoço, você pode pagar também. Hoje nós já recebemos, né, boletos de contas que já tem, né, o QR Code para pagar com Pix também. Vai um pouco de cada um, né, de quanto cada um tem, de como cada um quer usar as suas criptomoedas. Então você passa a criar uma utilidade através de uma ferramenta muito fácil de usar, através de um sistema de pagamentos que é conhecido por todos. Você passa a criar utilidade, você passa a desmistificar que cripto é só para alguns. Você passa a desmistificar que cripto é só para algum determinado uso. Você começa a dar, né, amplitude, você passa a disseminar e a democratizar, né, essa tecnologia tão poderosa. Então, anunciamos pouco mais de uma semana, na terça-feira passada, a receptividade tem sido incrível da nossa base de usuários e a gente começa a ver que, não só da base de usuários que já estava conosco, mas de novos usuários que passam também a entrar no nosso ecossistema, passam a se registrar, a abrir novas contas, porque começa mas o Pix eu conheço, né? O Pix é um conceito que eu estou familiarizado. Então, acho que cripto pode fazer sentido também para mim. Então é muito legal isso. Parabéns, fantástico. A gente fez questão de separar esse VT para ilustrar essa dinâmica. E se a gente faz um estudo sobre as características intrínsecas que uma moeda precisa ter em si para ser considerada como tal, a gente teria que falar aqui de reserva de valor. E muita gente olha para o Bitcoin como reserva de valor. Teria que falar da portabilidade, quer dizer, a facilidade que você tem de levar essa moeda. Estamos no campo digital e é possível fazer esse transporte para distâncias inimagináveis, então esta característica o Bitcoin também apresenta. Uma das mais difíceis, sobretudo no começo, é a tal da aceitação geral, as pessoas precisam acreditar, nós passamos por isso aqui na nossa entrevista, mas o que vocês acabaram de promover, essa nova ideia e essa nova ação que a Binance construiu, dá aos criptoativos em geral, não só o Bitcoin, a perspectiva do meio de troca, que é exatamente essa dinâmica que você ilustrou, seja para um cafezinho ou para outras contas, numa integração muito inteligente entre o Pix e a carteira, o portfólio de criptoativos que um cliente pode ter ali. Então realmente é divisor de águas, parabéns mais uma vez. Nós temos 11h54, o tempo voou, nosso tempo, portanto, praticamente se esgotando, mas eu não gostaria de encerrar sem convidar você a inspirar o público. Por quê? Você é um craque em criptoativos por razões que se autoexplicam. Estamos falando com o vice-presidente da Binance para toda a América Latina. Mas muita gente que está nos acompanhando conhece no máximo o Bitcoin. E nem tanto assim. Ainda é algo novo para muitas pessoas. Para quem está começando agora e para quem quer mergulhar no ambiente dos criptoativos e eventualmente quer fazer um crypto picking, quer dizer, montar um portfólio que vai além do Bitcoin, além da própria Ethereum, Solana, dessas moedas ou criptoativos mais falados, qual que é o critério que você sugere? Qual caminho você sugere? Porque eu sei que é uma jornada de estudo, de humildade, de leitura, porque é um universo muito distante para muita gente ainda. Obrigado por já me ajudar na minha resposta de trazer essa questão do humildade, muito estudo. Então, todos os nossos conteúdos educativos, a gente busca deixar claro, a gente começa com um tapa na cara, que é não tem atalho. Não tem atalho. É muito importante que cada usuário que queira entrar, queira fazer parte dessa indústria, queira passar a investir em criptomoedas, que tome as próprias decisões, que passe a estudar, comece pelos conceitos mais simples, né? Conceitos iniciais, e vá criando a sua própria jornada, vai crescendo dentro da sua própria jornada, sem olhar para o lado.
sem ter a cobiça de que, eu ouvi fulano, ciclana, que ganhou milhares. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu ritmo. Eu começo por algo que às vezes pode ser visto como um tapa, um balde de água fria, mas é importante essa educação, né? Passar esse primeiro conceito de, primeiro, não tem atalho, tá? Por favor. Aí uma vez que você vai conhecendo as plataformas, vai começando a entender, nossa, eu só conheci o Bitcoin, mas tem essas outras criptomoedas também de grande representatividade, o Ethereum, o BNB Chain, Solana. Vamos buscar entender o que essas criptomoedas fazem, o que está por trás delas. Qual o projeto? Qual é o projeto? Para que serve? Né? E aí vocês vão descobrir que existe blockchains. Aí vocês vão descobrir que existem protocolos que estão voltados para as finanças descentralizadas. Então, tem aí, você vai abrindo é o rabbit hole, né? Uhum. Você vai abrindo, entra numa caverninha e tem 3 saídas, você vai querer ir nas 3, que vai abrindo mais portas e mais portas. Sim. Portanto, assim, a humildade para estudar, tá? E vai ser importante que você vai um pouco mais na frente, você vai começar a conectar tanto o que você está conhecendo, estudando e descobrindo em cripto, mas você também vai conectar com conceitos de economia, conceitos de macroeconomia global. As coisas se conversam, né? Você vai começando a entender as plataformas. Pô, a Binance não é só a maior do mundo, mas também é uma plataforma onde eu posso comprar e vender, posso custodiar as criptomoedas que eu venho a comprar. É uma plataforma que investe muito em segurança, é uma plataforma que investe muito em transparência. Pô, eu tava com uma dúvida, era domingo à noite e eu tive acesso a um suporte 24/7 em língua portuguesa, né? Então, no aplicativo, aí eu tava com cripto, não sabia muito bem o que fazer, paguei pelo meu café. Uhum. Então é importante que assim, cada um crie a sua própria jornada. Podem sim e devem usar conteúdos de terceiros para descobrirem coisas, com certeza. Mas novamente, cada um tem que construir a própria jornada, investir aquilo que se sente confortável e aonde tem um domínio mínimo de conhecimento. Eu quero agradecer demais essa bela conversa, Guilherme Nazar, vice-presidente da Binance para a América Latina. Público elogiando bastante a nossa troca aqui e com razão, porque essa conversa deve se repetir em outras ocasiões e quanto mais ela se repetir, mais fácil vai ser alcançar a maturidade para essa classe de ativos cada vez mais comum aos portfólios dos investidores no mundo e dos brasileiros em particular. Esse QR Code que acaba de entrar na tela é um QR Code que traz a ponte perfeita para você abrir a sua conta na Binance com vantagens especiais. Você já está acostumado com um conjunto de formatos em que a gente tem contato direto com os porta-vozes da Binance. Eu posso falar aqui do Vini Volpatti, por exemplo, é uma das pessoas que ajudam a gente a construir o conteúdo. Falamos muito com a Vanessa, que nos ajuda no meio campo. Então, um abraço a todos. Através desses nomes, estou abraçando toda a equipe. E você que ainda não tem uma conta na Binance, através desse QR Code, vai conseguir com condições especiais. Guilherme, muito obrigado, um abraço e até uma próxima. Eu que agradeço o convite, muito obrigado.